Sejam bem-vindos, caros alunos, à nossa videoaula de hoje. Na aula passada, nós equacionamos os espelhos esféricos, chegamos até a fazer alguns exercícios sobre espelhos esféricos, né? Eu mostrei para vocês a origem da equação de Gauss, demonstramos a equação de Gauss. Fizemos, se não me engano, 2 ou 3 exercícios e essa aula nós vamos dar continuidade a esse estudo dos espelhos esféricos, ok? E dar continuidade ao uso da equação de Gauss, fazendo referência sempre ao referencial, ao conjunto de sinais que você tem que saber na hora para poder resolver um problema, tá? Esse assunto ele não é complicado, no entanto, ele requer da gente um certo cuidado matemático para não perder ponto em bobeiras, tá ok? Tudo bem? Outra coisa que eu queria lembrar a vocês é que mesmo sendo vídeo aula, mesmo sendo uma aula em vídeo, e gente, isso aqui não é um canal do YouTube, isso aqui é uma aula, né? Aula você precisa ter caneta, lápis, papel na sua mão para ir anotando, né? Todas as passagens, as observações importantes, o que você não compreendeu, ok? Depois você tem a oportunidade de ver esse vídeo com mais tranquilidade. Mesmo você assistindo o vídeo com mais tranquilidade, é importante você ter feito essas anotações anteriores, porque você vai direto na solução da sua dúvida, tá? O material em PDF de toda essa parte de espelho esférico já vai estar postado no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então vamos lá, olha só. Primeira, lembra da nossa equação de Gauss? Que nós havíamos começado a trabalhar com ela, né? Olha o que diz a equação de Gauss. Eu fiz aqui para o espelho côncavo, mas vale também para o convexo. É por isso que nós temos o referencial de Gauss. Ele mantém a mesma equação tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Nós vimos aqui a distância focal do espelho, que é a distância do foco até o centro do espelho. Essa distância focal é a metade do raio. Vimos a posição do objeto, distância até o vértice do espelho. A posição da imagem nós chamamos de espelhinha, distância da imagem até o espelho. E aqui nós adotamos já o primeiro dado do referencial de Gauss, que diz o seguinte, olha só. O sentido da luz é esse aqui, ó. Incide no espelho, reflete, incide no espelho e reflete. Então, o sentido da luz incidente é da direita para a esquerda. Isso significa que o sentido positivo é da esquerda para a direita. Tá ok? Lembra disso aqui, ó. O sentido positivo é o sentido contrário ao sentido da luz incidente, tá? Aí nós vamos ter a equação de Gauss, aquilo que já havíamos comentado, né, que a distância focal é a metade do raio, e o aumento linear. O que é o aumento linear? É quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto. Esse aumento linear nós mostramos até aqui com essa figura, se não me falha a memória, que é uma proporção entre os lados desse triângulo de cima com esse triângulo de baixo. Esse negativo é para adequar o sinal do aumento linear ao referencial de Gauss. O que diz o referencial de Gauss? Olha só. E objeto real, posição positiva. Objeto virtual, posição negativa. Imagem real, posição positiva. Imagem virtual, posição negativa. Imagem direita, de cabeça para cima, imagem positiva. Imagem invertida, imagem negativa. Espelho côncavo e o espelho convexo. Por que o Gauss adotou esse sistema de referência? Eu vou mostrar tanto para o espelho côncavo, tá? Quanto para o espelho convexo.
Lembre-se, no côncavo, a superfície espelhada, esse é o côncavo, né? A superfície espelhada está do lado de dentro, esse é o convexo. A superfície espelhada está do lado de fora. Nos dois, o foco e o centro, obviamente, né, estão no lado interno da curva. O que acontece? Essa é a superfície espelhada, então o objeto vai estar aqui, ó. A luz vai vir nesse sentido. Então, o sentido positivo é do vértice para a esquerda. Aqui é o vértice. O vértice sempre ocupa a posição 0, 0. Ok? Bom, o que acontece? Por que raio é positivo no espelho côncavo? Porque o centro está na posição positiva e o foco também. Então, a distância focal e o raio são positivos. No espelho convexo, o objeto está do lado de fora. A luz vem aqui, ó, nesse sentido. Então, o sentido positivo é esse do lado de cá. Tá ok? Isso aqui é um objeto real. Isso aqui é um objeto real. Por que o raio e a distância focal são negativos? Porque o vértice está aqui. Aqui é o 0, 0. Para o espelho convexo, esse sentido é o positivo. O foco e o centro estão em posições negativas. Distância focal negativa e raio negativo. Para cima é o sentido positivo, na vertical. Para baixo, o sentido negativo. Então, o objeto real é esse cara. O objeto real é esse cara, à frente do espelho. Perceba que o objeto real está sempre na posição positiva, tanto para o côncavo quanto para o convexo. A imagem real, vamos construir uma imagem real aqui, ó. Vem o lado do paralelo, volta paralelo, o que vem paralelo volta pelo foco. Está aqui a imagem, né? Essa aqui é a imagem real. A imagem real se forma à frente do espelho, por isso que ela tem posição positiva. A imagem virtual, se você pegar aqui para o espelho côncavo, convexo, vamos tentar fazer o mais rápido aqui, ó. Bate, reflete na direção do foco, porque veio paralelo. O que incide no vértice, reflete, obedecendo o princípio da reflexão, a incidência igual a de reflexão. Esse ponto é o ponto imagem. Aqui eu tenho uma imagem real, aqui eu tenho uma imagem virtual. A imagem virtual está atrás do espelho, está no lado negativo. Por isso que ela tem tamanho negativo. Olha só, vamos ver isso aqui, né, nos simuladores. São melhores do que os meus desenhos, né? Vamos lá? Vamos ver aqui nos simuladores. Olha só. O objeto emite uma luz paralela que reflete no foco. A que reflete no foco volta paralela. Esse ponto é a imagem desse. Então, ali está a imagem do objeto, né? Uma imagem invertida do espelho para o sentido contrário da luz incidente. Então, para a nossa esquerda aqui, ó, nesse sentido é o sentido positivo. Esse espelho é côncavo. Então, a imagem real, ela tem uma posição positiva, ok? Se a imagem real tem uma posição, se ela está no sentido positivo... Opa, esqueci de mudar a imagem. Oh, gente, me perdoa. Vamos voltar de novo? Olha lá. Está aqui o objeto, a luz que vem paralela reflete no foco, a luz que incide no vértice reflete no foco, aí está a imagem. Então, aquilo que eu vinha falando e não havia demonstrado para vocês, estou demonstrando agora. A imagem real está à frente do espelho. Tudo que está à frente do espelho tem posição positiva. Já para o espelho convexo, olha o que vai acontecer aqui no meu espelho convexo. Espero que a minha internet não dê problema. O espelho é convexo, o espelho está do lado de fora. Esse aqui é o objeto. Então, a construção da imagem me diz que, olha só, a imagem é virtual, está atrás do espelho.
Por estar atrás do espelho, essa imagem virtual tem tamanho negativo, tá ok? Veja que essa imagem é menor que o objeto. No espelho côncavo, eu também gero imagens virtuais, está lembrado disso? Basta eu aproximar. Será que a minha simulação vai dar certo? Opa! Vou ver se eu consigo aqui de novo. Opa, deixa eu apagar a imagem aqui. Alguma coisa não está funcionando legal. Deixa eu reiniciar essa página aqui. Ah, pronto. Agora vai dar certo. A internet às vezes fica um pouco lenta. Então está aqui os dois raios. Veja que os raios refletidos agora estão divergentes, né? Eles não se encontram mais. E aqui eu tenho uma imagem virtual atrás do espelho. Ok? Então, um objeto real produz no espelho côncavo imagem real e virtual. Já no espelho convexo, ele produz apenas imagens virtuais. Então, vamos voltar ao nosso referencial de Gauss. Tá ok? A imagem virtual está atrás do espelho, por isso que ela tem posição negativa. Agora, observe um detalhe na nossa simulação. Olha só. Observe aqui na nossa simulação. Deixa eu voltar aqui. A imagem virtual, ela está de cabeça para cima em relação ao objeto. Olha só, no mesmo sentido do objeto. E eu disse para você que esse sentido é o positivo. Então, a imagem direita tem tamanho positivo. A imagem... Vou ter que inicializar de novo, hein? A minha internet está ruim. A imagem invertida... Vamos ver se eu consigo fazer o objeto andar aqui. Ó. Agora, hoje ele resolveu que não vai andar direito. Vamos tentar... Aqui, eu tenho outro. Pronto. Esse aqui é mais fácil. Olha só. A imagem, quando ela é real, ela é invertida. Quando é que a imagem é real? Quando eu estou em uma posição maior que a distância focal. No foco, a imagem própria e no vértice, a imagem é invertida, né? Vamos ver se eu consigo desenhar o tamanho da imagem aqui. Eu não gosto muito dessa representação, eu prefiro a outra. Mas essa daqui resolveu falar para mim que não vai se movimentar. Ah, movimentou. Pronto. Então agora vamos desenhar a imagem de novo. Ó, imagem real. Tá ok? E imagem virtual. Então, o espelho côncavo forma sempre imagem real e virtual. Pode formar imagens reais, virtuais e impróprias. Mas há uma diferença entre a imagem virtual do espelho côncavo e a virtual do espelho convexo. A virtual do espelho convexo é reduzida. A virtual do espelho côncavo é ampliada. E a virtual do espelho plano tem o mesmo tamanho. Bom, agora vamos lá para os nossos exercícios. Um objeto situa-se a 9 centímetros do espelho esférico. A imagem correspondente é real, formada a 18 centímetros do espelho. Esse dado aqui é importante. Se é um espelho esférico, o objeto é real e a imagem é real, esse espelho é côncavo. Ok? E a distância focal e o raio de curvatura vão provar para nós que esse espelho é côncavo. Posição do objeto. Posição da imagem, segundo Gauss, ambas as posições são positivas por serem reais. Jogo na equação de Gauss, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, nesse caso é 18, e aí você obtém que a distância focal foi mais 3. Ela saiu positiva, o que tinha que ser, porque desde o início do problema eu tinha falado que o espelho era côncavo. Ok? E o raio de curvatura? É o dobro da distância focal, já demonstramos isso. Então, o raio de curvatura, 6 centímetros, 2F. Tudo bem? Bem tranquilo. Pessoal, o mais difícil disso aqui é o jogo de sinais. Por incrível que pareça,
determinar os sinais vai ser um dos seus pontos fracos. Então, cuidado com o referencial de Gauss, tá? Por quê? Porque é aí que você pode cometer um erro na resolução do problema, tá? Então, o referencial de Gauss, ele nos permite ter uma visão, né, da resposta. E aí a gente tem que conciliar se a matemática bateu com aquela projeção inicial que nós tínhamos da resposta. Problema seguinte: a imagem de objeto que está diante do espelho convexo tem 1/3 da altura. Se é espelho convexo, é uma imagem virtual de um objeto real. Faltou dizer ali que o objeto era real, tá? O módulo da distância focal do espelho vale 15 centímetros. Ele foi cuidadoso nesse problema quando ele disse o módulo da distância focal, tá? Por quê? Porque em ótica as distâncias são dadas em módulo. Determine a distância entre o objeto e a imagem. Olha só. O aumento linear é igual a 1/3, dado do problema. Todo o espelho convexo forma imagem virtual. Então, esse aumento linear, que ele diz que é de 1/3, é de mais 1/3. Lembra, imagem virtual é direita. E se ela é direita, ela é maior. Perdão, se ela é direita, ela tem aumento positivo. Distância focal menos 15. E aqui eu posso ter uma relação entre a posição da imagem e a posição do objeto. Falar que a posição do objeto é menos 3 vezes a posição da imagem. Com a equação de Gauss, substitui os dados que eu tenho. O meu MMC vai ser 3π, né? Quando eu faço essa continha, eu chego que a posição da imagem é de menos 10. E a posição do objeto é de 30 centímetros. Então, vamos parar por aqui. Dá uma olhadinha lá no nosso simulador. Vamos voltar ao nosso simulador. É esta imagem aqui que nós calculamos. O objeto está a uma certa posição, que é 10 centímetros, né? Não, 30 centímetros, e a imagem está a 10. Né? No caso aqui, não. No caso aqui, os sinais aqui estão trocados, né? Bom, mas continuando, né? Esse referencial aqui, gente, não está obedecendo ao referencial de Gauss, tá? Essa linha, porque esse GeoGebra, ele é um site que permite simulação de funções matemáticas, simulação de espelhos, como está. A quantidade de coisas que você pode simular nesse site do GeoGebra é muito grande. Então, o que acontece? Os eixos que ele adota, por definição, são os eixos cartesianos. Para a direita, positivo, para cima, positivo, para baixo, negativo, e para a esquerda, negativo. Esses eixos cartesianos são mesmo, se você utilizar esse mesmo site para desenhar funções desenhar sólidos geométricos e tudo mais. Então, em função disso aqui, ó, é que você vê essa posição aqui, menos 2, né? Menos 2, menos 3, menos 10, né? Aqui, ó, tá ok? Professor, mas não está batendo a posição do objeto com a posição da imagem. Não está batendo porque o raio de curvatura desse espelho aqui é 8 centímetros. E o raio de curvatura do nosso espelho é diferente. Aqui só para você ter uma visualização. Qual é a distância entre objeto e imagem? Seria você pegar este módulo da posição do objeto e somar com esse módulo da posição da imagem. É uma maneira. Eu não gosto de calcular a distância dessa forma. Eu prefiro calcular a distância como ela deve ser calculada na matemática. Tá ok? Distância entre dois pontos na geometria analítica, ela é calculada de que forma? Né? É a coordenada de um ponto. Aqui nós temos o primeiro ponto, 30, menos a coordenada do outro ponto, menos 10. Então, a distância vai ser igual a 40 centímetros.
né? O que equivale numa imagem real, deixa eu voltar aqui e fazer o desenho aqui rapidinho, né? No espelho convexo, está aqui o espelho convexo, o eixo do espelho, aqui eu tenho um objeto real, aqui eu tenho uma imagem virtual. Imagem, objeto. Professor, eu poderia ter pego aqui o 30 e somado com esse módulo, com essa distância aqui que é 10? Poderia também, tá? Lembra que a posição aqui é mais 30 e a posição aqui é menos 10. Poderia ter feito isso e achado 40? Poderia. Por que que eu preferi fazer a posição de um menos a posição do outro para achar a distância? Porque lá na frente eu tenho um outro exercício que, se você não tomar cuidado na hora de achar essa distância, você vai cometer erros. Ok? Bom, vamos lá para o próximo. Um objeto real está a 80 centímetros de um espelho esférico que produz uma imagem virtual a 40 centímetros do espelho. O objeto é real, a imagem é virtual. O espelho é esférico. A princípio, eu não sei qual é o tipo de espelho. Por quê? Porque plano, côncavo e convexo formam imagens virtuais de objetos reais. O plano está descartado. Por quê? Porque se você está a 80 centímetros de um espelho plano, sua imagem tem que estar a 80 centímetros do espelho plano. Então já não é plano. O côncavo está descartado. Por quê? Porque, olha só, o aumento linear, deixa eu escrever aqui um pedacinho, depois eu apago, tá, gente? O aumento linear é menos P' sobre P, né? O que acontece? Quando essa imagem é ampliada e ela é direita, o aumento linear vai ser 2, vai ser 4, vai ser 6. Quando a imagem é ampliada e é invertida, menos 2, menos 4, menos 6. Então, números inteiros dizem imagens ampliadas. Ampliadas reais, que é a de baixo, ampliadas virtuais, que é a de cima. Ora, se você pegar aqui, o aumento linear vai ser menos P', menos 40, porque é uma imagem virtual, sobre P, que é 80. E isso vai dar um meio. Quando o aumento linear é fracionário, isso significa que a imagem foi reduzida. Ora, se essa imagem foi reduzida, quem reduz o tamanho da imagem virtual é o espelho esférico convexo, né? Então, olha lá, o tipo de espelho, o raio de curvatura do espelho e o aumento linear da imagem. Esse último a gente até calculou, né? O tipo de espelho é o espelho esférico convexo. Eu já sei, e eu não fiz conta nenhuma para isso, mas observe que as contas vão mostrar para nós que esse raciocínio está correto. Lembra sempre, no referencial de Gauss, posição de imagem virtual é negativa. O NMC de 80 e 40 é o 80. Daqui você tira que a distância focal é menos 80 centímetros. A distância focal menos 80 significa que estamos falando de um espelho esférico convexo. Distância focal negativa. Já tinha determinado isso anteriormente. Raio de curvatura. Raio de curvatura, 2 vezes a distância focal. Menos 160 centímetros. E o aumento linear está aí de novo 1/2. Então, cuidado. Aumento linear, que é um número inteiro positivo. Imagem ampliada virtual. Aumento linear, que é um número inteiro negativo. Imagem, aumento linear positivo inteiro, imagem ampliada virtual. Aumento linear negativo inteiro, imagem invertida ampliada. Toda imagem invertida é real. Toda imagem virtual é direita.
Aumento fracionário, aumento linear, que é uma fração, é uma razão menor que 1. Né? Aumento linear, que é uma fração, uma razão menor que 1, imagem reduzida. Se for positivo, imagem direita e reduzida, espelho convexo. Se for negativo, imagem real reduzida, espelho côncavo. Okay? Então, observe que o referencial de Gauss, a todo momento, nos permite ver se o nosso raciocínio está certo ou está errado. Constantemente, eu estou voltando e checando com o referencial de Gauss se o meu caminho está certo ou errado. O objeto AB está à frente de um espelho esférico côncavo de distância focal 12 centímetros. No instante inicial, ele está a 6 centímetros do centro. O objeto se aproxima do espelho com velocidade constante de 3 centímetros. Calcule o modo da velocidade escalar média nesse deslocamento da figura aqui, ó. Essa é a posição inicial, essa é a posição final. Perceba que no desenho, gente, esse exercício eu tirei do seu livro e ele está assim, tá? Todos os dados eu vou ter que tirar daqui, ó, das informações. Distância focal 12 centímetros. Então, essa distância aqui é 12 centímetros. Distância do foco ao centro, 12 centímetros. Então, a distância focal é 12, o raio é 24. Essa distância aqui ele deu da posição inicial até a posição final, ele está a 6 centímetros do centro do espelho. Então, esse pedaço é 6 centímetros. O raio está a 24, mais 6, posição do objeto, 30 centímetros. Lembre-se que o sentido positivo é à frente do espelho. O espelho é côncavo. Então, olha só, pessoal, vamos ver a nossa simulação. Eu estava a uma posição maior que o centro, né? Olha, observe aqui, ó, o objeto é real, a imagem é real, né? Ambos têm posições positivas, estão à frente do espelho. Vamos ver se esse meu amiguinho agora vai me deixar trabalhar. Vamos lá, agora sim. Eu vou aproximar o objeto. Observe, ó, objeto bem distante. Eu vou aproximar o objeto grandão e distante. À medida que eu aproximo o objeto, a imagem se afasta do espelho, a imagem real. Olha lá, ó. A imagem está andando no sentido oposto ao sentido do objeto. Enquanto ela for real, ela está andando no sentido oposto ao sentido do objeto. E a posição da imagem está crescendo, né? Observe um detalhe. O tempo que o objeto gasta para vir dessa posição até o C é o tempo que a imagem vai determinar para deslocar desta posição aqui até a posição final. Os dois movimentos são simultâneos, do objeto e da imagem, mas têm sentidos opostos. E aí você tem que tomar cuidado. O movimento do objeto é no sentido negativo e o movimento da imagem é no sentido positivo. Agora vamos voltar às nossas equações. Olha só. Voltemos à nossa equação de Gauss aqui. Eu me perdi um pouco aqui no meu computador. Então, a primeira coisa que eu vou achar é o tempo de movimento. Posição inicial do objeto, 30 centímetros. Posição final, 24. Nós já discutimos isso? Não discutimos? Então vamos discutir de novo. Olha só, o problema disse que o objeto está a 12 centímetros. A distância focal está a 12. O raio, que é do centro até o espelho, 24. Né? Então aqui é 12, é 12. A distância focal, 12. O raio, 24. E o objeto 6 centímetros atrás do centro. Então, o objeto, posição do objeto, 6 mais 12, 30 centímetros.
Tá ok? Posição inicial. Posição final do objeto é aqui, ó. Essa é a posição final. Posição inicial, posição final. 24. Deslocamento do objeto. Posição final menos inicial. Menos 6 centímetros. Tempo de movimento. Velocidade do objeto, ele diz que a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante, ΔS sobre ΔT. Então, ΔT é o deslocamento sobre a velocidade. Menos 6 dividido por menos 3. Lembre que eu disse, a velocidade do objeto está se aproximando do espelho. E o sentido positivo é o sentido de se afastar do espelho. Então, o tempo de movimento, 2 segundos. Beleza? Até aí, tranquilo. Vamos continuar nossa brincadeira. E agora? Agora eu vou achar a posição da imagem final e a posição da imagem inicial. Com as posições finais e iniciais da imagem, eu posso calcular a velocidade média da imagem. Preste atenção no problema, que ele pede a velocidade, vou voltar aqui, ó, calcule a velocidade escalar média e não a velocidade instantânea, tá ok? É a velocidade média, não a velocidade instantânea. Então, vamos lá? Posição do objeto. Já tenho, distância focal já tenho, posição da imagem é contínua. Né? Aqui você tira que a imagem, na sua posição inicial da imagem é 20 centímetros. Agora, posição final da imagem. Eu mudei a posição do objeto para 24, vou mudar a posição da imagem e a imagem vai para 24 centímetros. Deslocamento da imagem é a posição final, 24, menos a inicial, 20, o que vai dar 4 centímetros positivos. Se você olhou, prestou atenção na simulação, você percebe que a imagem anda no sentido positivo. Vamos confirmar? Se a imagem está andando no sentido positivo? Olha só, espera que ele me ajude de novo. Gente, esse rapaz hoje resolveu me dar dor de cabeça. Vai, amiguinho. Vamos lá, movimentos. Aqui, ó. O objeto distante, o objeto se aproxima do espelho e a imagem se afasta do espelho enquanto for real, tá vendo? Quando for virtual, a história muda, tá? Isso que eu estou falando é para a imagem real. Então, a distância, o deslocamento da imagem é no sentido oposto ao deslocamento do objeto. Ó, afastei o objeto, a imagem se aproximou. Aproximei o objeto, a imagem se afastou. Então, com isso, eu tenho que a velocidade da imagem é oposta à velocidade do objeto. Opa, me perdi de novo na apresentação. E aí eu vou ter uma velocidade média, não é velocidade instantânea, tá? A imagem vai andar mais rápido do que o objeto, não é velocidade instantânea. Inclusive, com a matemática de segundo grau, não tem como calcular essa velocidade instantânea da imagem, tá? Você pode calcular a velocidade média, e não a velocidade instantânea. Vai dar 2 centímetros. O nosso próximo problema, olha só. Um objeto real é colocado diante de um espelho esférico convexo de distância focal 30 centímetros. A imagem virtual está distante 80 centímetros. Determine a posição da imagem do objeto. Então, a distância entre os dois, nós havíamos discutido sobre isso aqui, eu poderia fazer a soma dos módulos ou a diferença das coordenadas de P e P'. Então, estou fazendo a diferença das coordenadas, P e P'. P menos P' é igual a 80. Eu vou usar a equação de Gauss de um espelho esférico de distância focal 30 centímetros e convexo, ok? Agora eu tenho que combinar essas duas equações. Aqui eu vou fazer uma pequena mudança de variáveis. Perceba aqui, ó, tá um pouquinho diferente, né? O que que eu fiz? Eu peguei o P', joguei para cá. Opa, a caneta está invertida. E peguei o 80 para cá. Então, eu escrevi que P menos 80 é igual a P'. E esse valor é o que eu substituí aqui. Aí eu vou achar a posição do objeto, que é o que eu quero. Né? O MMC o múltiplo desses dois números é o produto dos números.
é uma maneira de você achar um múltiplo e aí resolver a soma de frações. P que multiplica P menos 8, esse produto, isso dividido por isso é P menos 80, isso dividido por P menos 80 é P. Então daqui eu tiro que 1 sobre F é 2P menos 80 sobre esse quociente doido aí. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Eu sei que a distância focal é menos 30. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar isso aqui em cruz, ó. Tá ok? Vou pegar o menos 30, jogar para cá multiplicando, e pegar esse aqui e jogar para cá multiplicando. Por isso que ficou menos 30, que multiplica 2P menos 80, igual a P menos 80. Eu devia ter escrito isso de outro jeito, mas paciência. Fazendo a propriedade distributiva, eu vou cair nesta equação do segundo grau aqui, que pode ser resolvida por soma e produto, ou pode ser resolvida por Bhaskara. Estou com tempo, vou fazer por fórmula de Bhaskara. Calculei o delta, B ao quadrado menos 4AC. Com o delta, eu acho as raízes, que são os valores de P. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, eu vou achar uma raiz menos 40 e outra raiz 60. Qual dessas raízes é a minha resposta? Vou tirar do dado do problema. Um objeto real é colocado diante do espelho. Posição do objeto negativa, objeto virtual. O objeto estaria atrás do espelho. Posição do objeto positiva, objeto real. Então, é um objeto real. O problema disse. Então, P igual a 60 centímetros. Olha só, nós achamos a posição do objeto, mas lembra que ele perguntou a posição do objeto e a posição da imagem. Ainda temos que calcular a posição da imagem. Não é nada muito complicado, já fizemos coisas piores até agora, tá ok? Então vamos lá, olha só. Para determinar a posição da imagem, esse slide está reaparecendo a toda hora. Eu tenho que a posição do objeto é 60 e a posição do objeto menos a posição da imagem é igual a 80. Né? Daqui eu vou calcular que a posição da imagem é de menos 20 centímetros. Então, olhe para o nosso desenho aqui, ó. O que eu tenho aqui? Um objeto à frente do espelho convexo, o objeto à frente do espelho convexo, 60 centímetros, e a imagem atrás do espelho convexo, 20 centímetros. Posição do objeto, 60, posição da imagem, menos 20. Por isso que eu fiz, né, a distância P menos P', para não me dar dor de cabeça, ok? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a parte de espelhos, né? Nós vimos então que no espelho côncavo e convexo eu tenho um foco, que é o dobro do raio. Esse foco você pode achá-lo como sendo o ponto aonde, ao incidir a luz sobre o espelho, paralela ao eixo do espelho, isso você consegue pegando... Pega uma latinha de refrigerante, o fundo de uma latinha de refrigerante é um espelho côncavo precisando de ser polido. Aponte ele para uma folha, ponha ele de tal forma que a luz do sol incida sobre o fundo da latinha e coloque uma folha de papel na frente. Quando essa luz ficar bem concentrada, significa que esse ponto aonde está a folha de papel é o foco, ok? E essa distância focal nós vimos que é a metade do raio. Nós vimos que a posição do objeto se relaciona com a posição da imagem, segundo a equação de Gauss. Definimos uma coisa chamada aumento linear, que é uma proporção entre a posição da imagem e o tamanho da imagem, posição do objeto e o tamanho do objeto. Tem um negativo aqui só para adequar ao sistema de referência de Gauss. Vimos que objeto real, posição positiva, virtual,
posição negativa. Imagem real, posição positiva. Virtual, posição negativa. Então, imagem direita, aumento positivo. Imagem invertida, aumento negativo. Ok? Palavrinhas que andam de mãozinhas dadas. Virtual e direita. Real e positiva. Não? Real e positiva não, perdão. Real e invertida. Essas palavrinhas andam sempre de mãos dadas, tá? Cuidado com isso, gente. É isso aqui, ó. Isso aqui é onde aparecem os principais erros de equação de Gauss. Aí você tem os sites dos simuladores que eu usei, né? Tá? Todos aqueles simuladores que nós vimos, está aí os sites, eles estão no GeoGebra. Todos eles aparecem nos nossos simuladores. Ok, gente? Bom, com isso nós fechamos a nossa aula de hoje, né? Espero que você tenha aprendido, tá? Lembrando sempre, gente, é aula, não é canal do YouTube, não é para você se divertir, é para você se cansar. Aula é aula. Olha, se você tem amigos que estão no ensino presencial, fale para eles também consultarem essas aulas. Se não quiserem assistir o vídeo, não tem problema. Que ele consulte pelo menos os materiais em PDF. Né? Toda aula, ou praticamente todas as minhas aulas, existe um material em PDF de todas elas. Tá? E nesse material tem muita informação que pode te ajudar a solucionar os problemas, a tirar as suas dúvidas. Ok? Eu espero realmente que você esteja aprendendo, que você esteja se esforçando. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao estudo da ótica. Um abraço, vejo vocês lá.